Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. O seu programa, a sua aula, a sua exposição bíblica que você tem aqui conosco na Lagoinha Matriz. Então, que você possa ser muito abençoado com o nosso estudo de hoje e na nossa exposição que estamos tendo do livro de Romanos. Nós estamos na exposição desse livro maravilhoso. Eu queria muito que você pudesse se inscrever no nosso canal e voltasse nos nossos estudos para que você não pudesse perder nada desse livro maravilhoso. Então, se você não assistiu ou perdeu alguma exposição, volte lá, assiste a introdução, porque nós estamos expondo de forma expositiva, verso a verso, de forma sincrona ali, cronológica dentro do livro. Então, para que você não caia de paraquedas, para que você não perca a conexão daquilo que foi dito anteriormente, volta lá, assiste a nossa exposição, volta no nosso canal, para que você possa ser muito abençoado e entenda esse livro maravilhoso que a gente está expondo. Amém? Meu nome é Lucas Júnior, eu sou um dos muitos líderes aqui dessa casa. Estou aqui hoje para expor com você o texto de Romanos, do verso 14 ao verso 17. E esse texto que vamos ler é muito poderoso, porque é aqui que nós temos um tema central, na qual todo o resto do livro vai ser um comentário que vai girar em torno desse tema central. E o tema da exposição de hoje é o poder de Deus para a salvação. Um ponto central daquilo que é tratado, talvez um dos maiores tratados teológicos que temos na Bíblia, que é o livro de Romanos. Por isso fica aí a dica e também o apelo para que você não perca nada da exposição dessa carta. Amém? Então, se inscreva lá no canal e não perca nada. E se ficar qualquer dúvida na exposição de hoje, vá lá no meu Instagram, Lucas Júnior Miranda. Se ficar qualquer dúvida, pode me chamar lá. Amém? Então, eu queria ler com você. Então, abra a sua Bíblia aí. Eu vou ler na versão NVI. Queria que você acompanhasse a leitura comigo, do verso 14 ao verso 17 do capítulo 1. Vai dizer assim: sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábio como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Palavra lida, eu quero ler agora e eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa clarear esse texto, possa nos trazer entendimento dele. E não só isso, mas trazer também graça para que a gente possa aplicar a palavra de Deus. Porque nada adianta a gente ter apenas conhecimento, ficar na nossa mente, gravar versículos e não colocar em prática a palavra de Deus. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos trazer luz, clareza, entendimento, para que não fique dúvidas, mas também nos traga entendimento e graça para colocarmos em prática a palavra do Senhor. Tem áreas da nossa vida, Senhor, que nós precisamos mudar, que nós precisamos mexer, relacionamentos que precisam ser alterados. Então, que o Senhor nos dê entendimento e clareza, para que a gente pratique a Tua palavra, para que a gente seja conhecido verdadeiramente como discípulos do Senhor, porque amamos e praticamos a Tua palavra e não somos apenas ouvintes dela, mas praticantes. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, aqui nós aparentemente caímos no meio de um assunto, mas depois de querendo trazer uma breve introdução para você, a carta aos Romanos é o apóstolo Paulo, da tradição aí da igreja, nós temos sim como apóstolo Paulo aquele que é o autor dessa carta. É ele quem vai endereçar essa carta maravilhosa a essa igreja. E ele, como não plantador, não fundador dessa igreja, mas ele se sentindo responsável por ela, porque afinal de contas ele é o apóstolo dos gentios, ele expressa o desejo de visitar esses irmãos, de estar com eles e de abençoar eles e também ser abençoado. Então ele vai fazer uma longa apresentação, ele vai dizer o porquê e o desejo dele de estar com esses irmãos.
E parte desses versos que lemos é um pouco do objetivo e o final do objetivo dele explicar o porquê que ele gostaria de estar com essa igreja. Amém? Então, dada essa breve introdução, eu quero dizer que o apóstolo Paulo agora ele vai tratar de algo extremamente fundamental, principalmente no verso 17. Mas, antes de chegarmos lá, eu queria que você voltasse aí comigo, para que a gente pudesse ler verso a verso, eu quero explicar e aplicar com você. Amém? Então, voltando aí à leitura, no verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sou devedor tanto a grego como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Bom, irmãos, a ausência de um particípio conector entre os versículos anteriores, 13 e 14, ao que estamos lendo agora, em seguida, traz uma lógica e uma conexão entre eles. Apesar de você estar direto já lendo aqui, você vai falar assim, olha, o que o apóstolo Paulo é devedor? Ele é devedor de quê? Por que ele é devedor dos gregos e dos bárbaros? Quem são os bárbaros? Apesar de não ter esse particípio conector que conecta os versos 13 e 14 aos versos 14 e 15 que vamos ler, há um sentido lógico e teológico, porque Paulo, ele coloca de forma muito clara o desejo de estar com aquela igreja para abençoar aquela igreja, de pregar o evangelho para aquela igreja. E ele vai dizer que ele é devedor, tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como de ignorantes. E aqui faz muito sentido para os gregos, que era de sua maioria, a igreja é gentílica, a igreja de Roma, ou seja, em sua maioria, os gregos, ele vai dizer que a missão dele é destinada a todos os gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Por isso que ele se sente tão responsável por essa igreja, mesmo não sendo ele o plantador da igreja. Mas ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Logo, ele então se intitula como devedor de pregar o evangelho desses povos. Mas é algo bem interessante porque, apesar do seu senso da sua obrigação missionária, Paulo também aborda um assunto para mostrar a totalidade do povo gentílico, quando ele usa o termo grego e bárbaro, ou seja, a totalidade do povo gentil. Porque quando ele vai dizer judeus e gregos, ele vai dizer a totalidade das pessoas, porque havia o povo judeu, o povo do Senhor, o povo escolhido, e havia os gentios, os gregos. Mas dentro do mundo grego também havia subdivisões, porque na cosmovisão grega nós tínhamos os gregos e os bárbaros. E por que ele vai trazer esse paralelismo em dizer gregos e bárbaros, sábios e ignorantes? Porque para um grego, o outro sendo bárbaro, ele era de uma espécie inferior, ele era de uma etnia inferior. Tanto que bárbaro é um termo pejorativo para o estrangeiro, na qual o seu idioma, o seu dialeto não era entendível, ou seja, soava como um som de balbuciar. Ou seja, o termo de dizer seu bárbaro era num tom pejorativo, a dizer que você era inferior a mim na sua etnia, na sua cultura. Ou seja, você era ignorante. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele trata já de cara sobre dois assuntos extremamente importantes, que ele vai sim se intitular como o apóstolo dos gentios, ou seja, ele vai ser endereçado a não o povo de Israel, o povo judeu, mas o povo gentil, mas que dentro do povo gentil também não vai haver barreiras, não vai haver separações. Porque essa separação era feita dentro do contexto de Atos, como nós podemos ler, entre o gentil e o judeu. O apóstolo Paulo ele trabalha muito para quebrar essa barreira, para dizer que não há nem judeu nem grego, tudo é um povo do Senhor. Agora o evangelho quebrou essas barreiras étnicas, o evangelho quebrou essas barreiras religiosas. Só que dentro do mundo gentílico também havia barreiras, e o apóstolo Paulo ele desejava quebrar essas barreiras. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele foi conjurado, ele foi convocado a ser o apóstolo dos gentios. E dentro do mundo gentílico, ele foi também destinado aos bárbaros, que era aquele povo excluído ou tido como inferior dentro do próprio povo gentílico.
E ele vai dizer na parte B do próprio verso 14 que ele também é destinado a sábios como ignorantes. E o verso vai continuar no verso 15. Meus irmãos, a garganta já está misericórdia. Mas vamos embora, versículo 15. O texto vai dizer assim: por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele já sabia que os romanos já tinham recebido o evangelho da parte de Deus. Ou seja, que ele não seria, ou ele não lançaria os fundamentos principais da fé cristã, mas ele iria nutrir aquela igreja, nutrir os cristãos com as doutrinas elementares da fé cristã. Ou seja, o discipulado da doutrina fundamental da caminhada cristã. Ele iria agora ensinar aquela igreja pelo qual caminho aquela igreja deveria andar. E são pontos extremamente importantes. Ou seja, ele deixa muito claro que sim, a igreja de Roma era um povo gentil. Mas ele deixa claro que sim, ele era um povo gentil que receberia o evangelho e que ele, como apóstolo dos gentios, levaria a continuidade, ou seja, as doutrinas e o discipulado da fé cristã para aquela igreja. E ele, como no verso anterior, ele vai dizer: olha, vocês são um povo gentil. E assim como houve barreiras entre o povo judeu, o povo de Israel e entre vocês, e essa barreira foi quebrada, não ouse vocês a colocarem barreiras entre vocês mesmos, pois o Senhor ou o Evangelho, ele deve ser pregado entre vocês, entre os bárbaros e entre aqueles que se acham sábios, mas também entre os ignorantes. Ou seja, o Evangelho é para todos. E ele vai dizer, e ele vai expor um pouco mais isso, no verso 16, quando ele vai dizer que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Ou seja, no verso 16, ele apresentou alguns temas no verso 14 e 15, para no verso 16 dizer que ele não vai se envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho, ele é para todos, sem exceção. Mas, de forma alguma, o apóstolo Paulo, ele está ensinando a doutrina da salvação universal, que todos os seres humanos seriam salvos. De longe, o apóstolo Paulo não está defendendo isso, mas ele está defendendo que o evangelho, ele não sofreria barreiras étnicas, ou seja, era para todos, mas era para aquele que cresce no evangelho. Então ele estipula e deixa claro que sim, primeiro para o judeu e depois para o grego. E mesmo que quando chegasse no grego, também não haveria barreiras, porque lembra que no verso 14 ele vai dizer que até entre vocês, os gregos, até entre vocês, o povo gentil, não deve haver barreiras. Então o evangelho é para todos, mas todos aquele que crê. Ou seja, precisa crer. Então ele antecipa essa objeção de antemão e de intimidar os escárnios que ele sofreria para pregar o evangelho. Ou seja, ele vai dizer que o evangelho não tem barreiras, apesar que nós somos mestres em empunhar barreiras entre nós mesmos, entre uma igreja e outra, mas ele vai dizer que não deve haver barreiras e que ele não se envergonhe do evangelho. E isso é uma luta muito grande do apóstolo Paulo, porque a todo momento, na carta aos Gálatas, por exemplo, ele precisa defender o seu apostolado. Ele precisa defender que ele foi convocado pelo próprio Senhor. Então, a todo tempo ele vai dizer que, olha, eu não me envergonho do evangelho, eu sou pregador do evangelho. Porque muitos que viam o apóstolo Paulo diziam: como esse homem pode ser abençoado por Deus? Como que a mão de Deus pode estar com esse homem? Vive preso, vive apedrejado, aonde chega, é tido como tagarela, é tido como louco, é tido como morto. Como que esse homem pode ser um homem abençoado por Deus? Como que esse homem pode estar com o Senhor? Ou seja, ele até vai dizer que para muitos dos seus companheiros não se envergonhar dele,
não se envergonhar das suas prisões, não se envergonhar das suas marcas por Cristo. E ele não se envergonha então do Evangelho, porque nós precisamos lembrar que a essa altura do campeonato, quem cresce no Evangelho poderia custar muito, poderia custar a sua família, poderia custar o seu emprego, poderia custar até a sua própria vida. Mas por mais que custasse tudo, e de fato custou para o apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele cria que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação do homem. E isso não pode ser negociado. Você não pode desejar buscar outro caminho, você não pode desejar buscar outra forma de salvação, senão por aquela que Deus já estabeleceu, que aquele seria o único caminho pelo poder de Deus à salvação dos homens perdidos. Então o apóstolo Paulo ele não queria inventar um novo caminho, ele não queria inventar uma nova forma de salvação, mas ele aceitava e pregava a forma de salvação que era o poder de Deus para salvar os homens, que era o Evangelho. Por mais que o Evangelho tirou muita coisa do apóstolo Paulo, por mais que o apóstolo Paulo ele teria sofrido muito na sua vida por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso é algo poderoso e nos ensina que, a despeito de algumas perdas, a despeito de alguns sofrimentos que temos por conta do Evangelho de Jesus Cristo, nós não nos devemos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação dos homens. E o apóstolo Paulo ele sabia muito bem disso, e ele deixa isso muito claro à igreja de Roma. Então, a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo, mas de antemão ele já faz a declaração de que, olha, eu não me envergonho do poder de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para salvar os homens. Então, de antemão, ele já quebra a objeção ou qualquer objeção que a igreja poderia ter da pessoa do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ele enfrentava muitos falsos mestres que se opunham ao seu apostolado, se opunham à sua autoridade. Ele já sofria isso em Gálatas, já sofria isso na igreja de Corinto. Então ele antecipa isso na igreja de Roma e ele não arreda, ele não abre mão a dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Então isso é maravilhoso porque nós temos aqui um líder que ama a igreja do Senhor e que custe o que custar, ele não abre mão do Evangelho de Jesus Cristo, por mais que isso custe muito caro para ele. Então, ele já sabia disso e deixa isso muito claro para a igreja de Roma, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho está disponível para todos. Mas lembrando, de forma alguma o apóstolo Paulo está defendendo o universalismo aqui. De nenhuma forma, porque precisa haver uma correspondência, uma ação daquele que ouve o Evangelho e crê. Ou seja, a pessoa precisa ouvir o Evangelho. A boca daqueles que pregam precisam anunciar as boas novas. Precisa haver a ação do Espírito a iluminar o coração das pessoas. E as pessoas então crerem no Evangelho de Cristo. E é por meio disso que Deus decidiu salvar os homens. Por isso que é o poder de Deus para a salvação de todo homem e nós não devemos nos envergonhar disso. Custe o que custar. Assim como custou muito para o apóstolo Paulo, assim como custou muito para muitos homens de Deus ao longo da história da igreja e continua custando até os dias de hoje. Mas não negocie, porque esse é o caminho da salvação que Deus escolheu para encontrar pecadores. E então, finalizando aqui do verso 16, onde o apóstolo Paulo ele vai trazer esse assunto que é maravilhoso, ele vai dizer no finalzinho aqui do verso 17, que está ligado ao verso 16, e é o ponto clímax dos versos que estamos lendo, porque você vai perceber que depois a carta de Roma, que Paulo endereça à igreja de Roma, é quase que um comentário a respeito do tema justificação pela fé. E no verso 17 ele vai ler assim, ele vai dizer assim à igreja: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso aqui é maravilhoso porque esse tema central do que o apóstolo Paulo ele vai finalizar, para depois ele começar a continuar a dizer sobre a depravação total, sobre como que os homens não podem ser atribuídos como justos porque eles pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você vai perceber que ao decorrer da carta,
O apóstolo Paulo ele agora vai comentar esse tema central da justificação pela fé. Só que antes dele começar a comentar isso, ele vai dizer que, primeiro, explicar que o evangelho sim é destinado a todo aquele que nele crê, e o justo viverá pela fé, porque foi dessa forma que Deus escolheu atribuir justiça aos homens. Porque nós não podemos, a despeito de um atributo de Deus, escolher outro, porque Deus ele é justo. E se Deus ele é justo, ele precisa julgar com justiça. Ou seja, o pecado precisava ser julgado. O homem, quando pecou, precisava pagar a sua dívida. Porque senão, caso contrário, Deus não seria justo. Então Deus precisava atribuir a sua justiça. E aonde que ele decidiu atribuir a sua justiça? No seu filho, naquela cruz. Naquela cruz, ele fez o seu filho beber o cálice da ira de Deus. Então Cristo absorveu toda a ira de Deus, para que eu e você, que não sendo justos, pudéssemos nos tornar justos por conta da justiça que foi toda atribuída a Jesus Cristo. É por isso que é nele que há salvação, e nenhum outro caminho, nenhum outro nome é dado no céu, acima do céu, debaixo da terra ou qualquer outro lugar, senão Cristo Jesus. Porque foi ele tido como justo de Deus. Foi ele que aplacou a ira de Deus. Então Deus, para se tornar justo, e ele é justo, porque ele precisava julgar o pecado, ele julgou o seu filho na cruz, e Cristo Jesus absorveu todo o pecado, não sendo pecado, se tornou pecado por nós. É por isso que o evangelho, como ele vai dizer no verso 16, não se envergonhando do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do mundo, porque o evangelho é a boa notícia de que Deus julgou o seu filho na cruz. E se você crê no filho, se você crê nessa justiça, você se torna justo, não pelos seus próprios méritos, porque você não é justo, mas você passa a se tornar justo por crer naquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que essa é a forma de salvação. Por isso que o evangelho, sendo uma boa notícia, é a forma de salvação. E por que que é uma boa notícia? Ele vai continuar expondo depois. É uma boa notícia porque você se encontra no lugar de perdido, porque você se encontra no lugar de perdição. E você pode fazer qualquer coisa, qualquer obra, percorrer qualquer caminho. Você nunca vai encontrar uma justiça à altura. Você não vai fazer nenhuma obra que poderia te tornar justo aos olhos de Deus. É por isso que o evangelho é uma boa notícia. Mas para ele ser uma boa notícia, você precisa primeiro colocar diante da pessoa, assim como o apóstolo Paulo vai colocar aqui, ao decorrer, que a pessoa, ela recebe essa boa notícia porque primeiro ela se encontra num lugar de perdição. É por isso que o evangelho passa a se tornar uma boa notícia para ela. Porque você vai dizer para a pessoa, olha, você se encontra num lugar de perdição e não tem nada que você possa fazer para que você saia desse lugar. Então é por isso que o evangelho se torna uma boa notícia e é por isso que ele é o único meio de salvação. Porque o evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos pecados daquele que todo que crê em Cristo é absolvido dos seus pecados e passa a se tornar justo. Então, é por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o evangelho, sendo a boa notícia, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas para todo aquele que crê que Cristo, de fato, é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou o terceiro dia e reina e voltará para governar a sua igreja. É por isso que é por meio de Cristo, é por isso que o evangelho é uma boa notícia. E é por isso que nós não nos devemos envergonhar desse caminho, desse evangelho, sendo o único caminho para a salvação. Então nós não devemos inventar outro caminho. Nós não devemos inventar uma outra abertura, algum outro nome, alguma outra forma de salvação. O único caminho é o próprio Cristo. A boa notícia é que Jesus Cristo pagou o meu e o seu preço. E você crendo nele se torna justo. É como alguém que paga a sua dívida. É como alguém que quita o seu débito. Logo você passa a não ser mais devedor, mas você está liberto. Mas você não teve nenhum mérito nisso, porque foi outra pessoa que fez isso no seu lugar. E é exatamente isso que Cristo fez. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está expondo aqui. Então o tema central é que o justo viverá
pela fé. Porque a justiça que vem do princípio ao fim, porque é Cristo que inicia, Cristo é o meio e Cristo também é o fim. E o justo viverá pela fé. Ele conjura também dentro do contexto de Abacuque, onde Deus vai dizer também ao Abacuque que o justo viverá pela fé. Que Abraão teve fé e isso foi atribuído como justiça. Nós temos então, durante toda a progressão da revelação bíblica, que o justo viverá pela fé. É por fé, porque por obras seria impossível eu e você termos uma vida que agradasse a Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vai expor, não que isso fosse um assunto novo nas Sagradas Letras, não que isso fosse um assunto que surgisse aqui pela primeira vez. Não, ele vai trazer isso e pegar esse tema central e agora comentar a respeito da justiça pela fé em Cristo Jesus. Então, isso aqui é lindo, isso que nos ensina, porque primeiro, para que você pregue o evangelho para uma pessoa, você precisa anunciar o estado que ela se encontra. E à medida que formos expondo o texto, o apóstolo Paulo ele fez exatamente isso. Ele começa a expor o estado que eu e você estamos sem Deus. É por isso que agora o evangelho passa a se tornar uma boa notícia para mim e para você. E ele não deixa nenhum espaço para que você encha o coração de mérito para dizer que você tem mérito na salvação. Por que não? Porque o justo viverá pela fé. É porque você crê pela fé, então você passa a ser justo, eliminando qualquer resquício de mérito na ação. Obviamente, assim como o comentário de Calvino, ele vai dizer que isso não anula a ação depois do Espírito Santo iluminar o coração de uma pessoa a passar a crer, mas não é de forma passiva, mas há uma responsabilidade de crer, mas também há um primeiro ato do Espírito de iluminar para todo aquele que nele crê. O Evangelho é a boa notícia da salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja e é isso que ele vai discorrer nos próximos estudos, nas próximas exposições. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que o justo viverá pela fé, e os próximos versículos, os próximos capítulos, ele vai comentar a respeito desse tema que gira em torno da justificação pela fé. Então, dado até aqui a nossa exposição, eu quero finalizar com você, aplicando com você algumas ações práticas que a gente pode ter depois de ter essa exposição bíblica. Primeira aplicação é que a salvação não é universal. Apenas ouvir e será salvo. Mas a todo aquele que crê, precisa crer e será salvo. O Espírito Santo precisa iluminar os corações. Ou seja, você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho e você vive conforme o Evangelho. O problema é que nos dias de hoje nós banalizamos a palavra crer ou ter fé apenas. E nós vivemos uma vida na qual nós cremos em Deus, cremos no diabo, cremos em todo tipo de religião, cremos em todo tipo de ação e dizemos que somos salvos, dizemos que somos do Senhor, dizemos que somos daquela outra religião, daquela outra igreja, mas a verdade é que apenas ouvir do Evangelho, apenas ir numa igreja, apenas ser passivo em algo, não te torna salvo, não te torna filho de Deus, não te torna alguém que tem o Senhor no coração. Há uma correspondência, porque afinal de contas Tiago vai muito bem expor que a fé sem obras ela é morta. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ouvir da palavra para entender o que de fato, qual é o plano redentivo de Deus. Então nós sim precisamos ouvir do Evangelho, porque quem vai crer se não ouvir? Então nós precisamos sim ouvir o Evangelho, a exposição do Evangelho, o plano redentivo da parte de Deus para os homens caídos. Nós precisamos ouvir isso, mas nós precisamos crer e viver isso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que é a fé que vem do princípio ao fim, é pela fé. Você não começa crendo e depois desiste. Você não apenas crê no início, você não apenas crê no meio, ou apenas crê no final, você crê em todo momento, no início, no meio e no fim, porque o Senhor que começa a boa obra, Ele termina. O Senhor Jesus não é apenas a porta
pela entrada da salvação, mas ele também é o caminho. Ou seja, começa em Cristo, continua o discipulado em Cristo e também termina em Cristo. E ele vai expor isso de forma mais contundente, como eu falei, que o resto da carta é um comentário desse tema principal. No capítulo 8, ele vai dizer a respeito da progressão do que Deus tem para o homem, como, por exemplo, o chamado, a justificação, a santificação e a glorificação. Todos ali no tempo verbal auristo, onde não determina um ponto específico. Ou seja, a ação começa, a ação continua e a ação termina no próprio Cristo. Você precisa entender que você precisa ouvir e crer em Cristo, no início, no meio e no final. Ele é a porta, ele é o caminho e ele é a consumação. A segunda é que Paulo quebra a barreira ética e não diminui em nada o acesso do gentio nas promessas do Evangelho. Mas que os judeus não foram excluídos, caso contrário, eles não foram o povo escolhidos para receber a primeira promessa. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o povo judeu é sim o primeiro povo, na qual ele, de forma prática, exerce isso no livro de Atos, como nós podemos perceber, mas ele entende que, por mais que custou muito caro para ele, ele não levantou barreiras entre os povos, mas ele destruiu a barreira entre os povos. Então, por favor, não crie barreiras entre você e o seu irmão. É muito triste quando nós olhamos para as redes sociais entre uma igreja e outra, irmãos levantando barreira entre irmãos. Barreiras que foi tão trabalhoso destruir. Tantos homens de Deus que suaram, que oraram, que clamaram para que essas barreiras fossem quebradas. A própria apóstolo Paulo, que derramou o seu sangue, trabalhou muito, foi penoso o seu trabalho, sofreu muito para quebrar essas barreiras, para que hoje eu e você levantássemos barreiras entre nós, irmãos. É claro que a gente não senta na mesa com aquele que se diz cristão e praticam tais coisas, como o apóstolo Paulo vai expor à igreja de Corinto. Mas nós precisamos ter a humildade, o amor para com o próximo, de concordar nos pontos centrais, talvez discordar ali em uma coisa e outra, mas eu não entender que o meu irmão ele é um herege ou que ele não é o meu irmão, se ele apenas discorda de mim em um ponto secundário, eu acho que a gente precisa ter unidade nos pontos centrais, amor para com o próximo e não levantar barreira entre um irmão e outro, porque isso em nada ajuda a igreja de Cristo. Ao contrário, eu acredito que colocamos uma pedra de tropeço enorme quando as pessoas de fora olham para dentro e dizem: vocês dizem seguir uma mesma pessoa, um mesmo Senhor, e brigam tanto entre vocês mesmos. Qual é o sentido de tudo isso? Então nós precisamos entender que o amor, ele quebra barreiras. Por amor, você prega o evangelho a todos os povos. Você não faz exclusão de ninguém. Você não faz exceção de ninguém. Você prega o evangelho a todos os povos. Você não constrói barreiras. Você quebra a barreira com o poder do evangelho. Então, não faça isso na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não comece a fazer senso de justiça próprio, dizendo que aquele grupo merece ouvir, aquele grupo eu não vou pregar. Não, aquela pessoa, ela é muito ruim. Eu acho que nem compensa eu falar do evangelho, do amor de Deus para ela. Ou seja, você levantando uma barreira e colocando no seu senso de justiça que aquela pessoa não merece ouvir o evangelho. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez, não foi isso que Cristo fez para a sua igreja, não é isso que devemos fazer. A terceira aplicação é que não existe evangelho sem cruz. Pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Talvez um erro da igreja nos dias de hoje é querer pregar o evangelho, mas um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem renúncia, para a fim de que as pessoas possam crer nesse evangelho, mas a verdade é que elas estão crendo num falso evangelho e isso não muda em nada a situação escatológica dessas pessoas que estão caminhando para o inferno. Para que essas pessoas sejam salvas, elas precisam crer no verdadeiro evangelho, ainda que isso custe muito para elas. E é o que o apóstolo Paulo expôs no verso 16, quando ele diz que não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se envergonha, por mais que trouxe muitas situações constrangedoras, por mais que trouxe muitas situações complicadas para o próprio apóstolo Paulo, como prisão, como perseguição, como queima da sua reputação em Jerusalém como um bom rabino. Ele perdeu tudo para seguir Cristo. Ele entendia o preço do discipulado,
e ele pregava esse evangelho. Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Esse é o poder de Deus para salvar os homens, o verdadeiro evangelho. Então, que a gente não caia no erro de querer pregar um evangelho sem cruz para querer atrair as pessoas. Porque você tem uma igreja cheia que acredita num falso evangelho, você só está reunindo mais pessoas e contribuindo talvez de certa forma para que elas caminhem para o inferno. É só isso que está acontecendo. Você precisa pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz de Jesus Cristo, porque ele é o poder para a salvação. Não é a ideia do pastor, não é um bom método, não é 10 passos para encher a sua igreja, multiplicar a sua cela, multiplicar o seu GC, não é no intelecto humano, não é na força humana, não é de nada disso. É o poder de Deus para a salvação, é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a única forma, é o único caminho. Por isso, creia em Jesus Cristo. Creia porque ele é o único caminho. E não somente creia, mas pregue Cristo, porque ele também é o único caminho para não só você ser salvo, mas também para o próximo ser salvo. Então não tente inventar a roda, meu irmão. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo se colocou para fazer a carta aos romanos endereçada a essa igreja. É isso que ele propôs a fazer, pregar o evangelho de Jesus Cristo, expor que Cristo era o centro das sagradas letras, que tudo culmina nele, que ele é aquele que inicia, aquele que está com você, aquele que finaliza a boa obra. Não queira inventar a roda, pregue o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês tenham sido muito bem abençoados aí com essa exposição de Romanos. E eu peço que você que perdeu qualquer exposição, volte lá no nosso canal para que você não perca nada. Se inscreva aí para que você continue a receber as nossas exposições. O meu nome é Lucas Júnior. Se ficou qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram, Lucas Júnior Miranda. Porque se ficou qualquer dúvida, é só chamar lá, que a gente troca uma ideia, a gente conversa, me encontra na igreja, a gente bate um papo. Amém? Espero muito que você tenha sido abençoado, que você possa ter entendido essa carta, que muitas vezes ela é um pouco difícil, e a gente precisa de ler e reler, mas eu espero que você tenha entendido e que você, mais do que tenha entendido, possa aplicar a palavra de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e até uma próxima Escola Bíblica Dominical.